que a placa está ainda virada para o mato. Queria ter botado no jornal, bati foto e coloquei, mas a jornalista não tinha espaço, mas vai sair sexta-feira, eu acho. Gostaria também de dizer, senhor presidente, senhores vereadores e ouvintes da Rádio Clube e neotrentinos, que é lamentável a não vinda do nosso governador a Nova Trento. E digo que ele deveria ter vindo de carro para ver como é que estava a cidade. Mas também do outro lado eu digo que jamais eu iria olhar na cara ou nos olhos daqueles que o traíram e almoçar junto com eles. Então fica aí a dúvida, por que ele não veio? Mas hoje, o meu pronunciamento e a minha fala é direcionada ao distrito da Claraíba. Quero dizer que não está desprezado, mas quase. Vejam bem que esse final de semana choveu telefonemas na minha casa. Choveu telefonema. E tenho que fazer jus aos votos que eu fiz naquela região e também sem voto, porque lá estão também desprezados. Vejam bem que lá está faltando água todo dia. A água de má qualidade que estão lavando a roupa e ela sai mais suja do que quando eles colocam na máquina. É só barro a água. E eu pergunto para vocês, e eles têm que pagar, senão eles cortam. Mas, aqui nesta casa, quando nós levantamos a hipótese de tirar o 25% de aumento, eles disseram que o aumento era para fazer investimentos. E já se passaram 1 ano e 4 meses e ainda a população do distrito da Claraíba está tomando lodo nas torneiras. E, aliás, eles não estão tomando água, eles estão comprando a água para tomar. Alguém tem que fazer alguma coisa para essa comunidade. E a comunidade tem que se unir, sim. E uma das primeiras coisas a fazer é não pagar a água. E se precisar, o vereador vai lá junto. Por quê digo isso? Porque se estão tomando barro e pagando, não é de pagar. E eu comprovei isso na comunidade. E tem gente que está aqui nos assistindo que pode comprovar se alguém quer falar com ele. A água do distrito da Claraíba é péssima. E falando com gente da SAMAI, me disseram que falta filtro. Então quero dizer, falta filtro e aumenta a água, e onde é que está o dinheiro da SAMAI? Por que já não colocaram outro filtro? Aqui diz que falta filtro, lá falta filtro. Onde é que está o dinheiro que estão arrecadando? Que na nossa época não foi aumentado, eles diziam que nós roubamos todo o dinheiro. Eles diziam que roubavam tudo. E agora está onde o dinheiro? Que estão tomando lodo como água potável. Então fica aqui a alerta, a administração. Inclusive hoje, eu estive até na caixa d'água e fizeram um mutirão, porque eles descobriram que hoje eu ia falar
na tribuna sobre esse assunto. Mas não vou parar por aí não. Amanhã estarei de volta e olhando se já melhoraram e botar outro filtro para filtrar a água. Porque, como está, não pode continuar. Agora, vem aqui, diz que tem obras, tem dinheiro, tem tudo, tá bom, e o povo tomando lodo, então não tá bom. Como não só a água, como apareceu fotos no Facebook e me ligaram também das estradas. A estrada geral ficou gente encalhado que precisaram pegar o trator para puxar. Isso não é eu que estou falando, vocês puxam na internet e no Facebook, está as fotos. Está as fotos no Facebook. Então é fácil dizer que nós viemos aqui só reclamar. Nós fizemos a nossa parte, denunciar. Como estou dizendo, aqui nesta tribuna, a ponte do São Valentim, a popular ponte do Godói, não tem mais como transitar. Se acaso acontecer amanhã um acidente naquele local, eles não estão só avisados pelo maestro. Alguém já fez indicação, eu fiz o ano passado, e eu acho que tem vereador que já fez esse ano. Mas eu tornei a falar, porque a população me parou, os moradores me pararam e me mostraram a situação da ponte e a situação do Baraúna até lá em cima, que é intransitável, que eu fui visitá-lo ele e fiquei, nem vou dizer que fiquei encalhado, porque eles vão dizer que é mentira. Mas eu fui sem 4x4. Então está aí alerta, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentinos. Se querem fazer, a alerta está aí. Crianças rondando em cima daquela ponte. E eu sei que quando essa ponte foi já recondicionada, já foi arrumada certas vezes, mais vezes, tinha ao menos uma tela, né, vereador, né, presidente? Sim. Como corrimão. E já protege bastante. Vocês imaginam um motoqueiro hoje passar em cima, entra num buraco com uma roda no buraco, onde é que ele vai parar? Tem gente que está descendo da moto, passa com a moto, sem estar pilotando na moto. Um minuto, nobre vereador. Já, senhor presidente. Então fica aí alerta ao secretário de obras, que o mais breve possível, que não é custo muito alto para fazer aqueles reparos que precisa a ponte. As planchas são de eucalipto e 1 metro de tela não é tão caro, só se eles quiserem comprar de ouro. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Quero justificar minhas 3 indicações. Uma que se refere à recuperação de trechos da estrada da Valsugana, pois ao transitar por lá neste final de semana, pude constatar que, de fato, as fortes chuvas nos causaram prejuízos em certos locais da estrada. Isso nós temos que entender como natural, apesar de terem feito um bom trabalho no ano passado. Então solicito ao secretário que dê uma atenção especial na recuperação desses trechos, porque a dificuldade em se transitar nestes pequenos trechos é muito grande. Mas o que mais me chamou a atenção é o perigo instalado no primeiro morro, chamado de Morro da Valsugana, em que se tornou muito liso. E
ficaram as marcas de um automóvel que por muito pouco não despencou no precipício. E a preocupação maior deste vereador é que nós temos um veículo que faz os transportes de estudantes nesta via diariamente, e que, se não fizermos a recuperação em tempo hábil, assim que tivermos uma chuva, o risco é muito grande de um acidente. Então, espero que eles leiam a indicação e deem a ela a devida atenção. Fiz também indicação solicitando que recolocassem as lajotas na rua Rosa Melhorini Secato, popularmente conhecida como a Rua do Edo. O problema ocorreu bem ao lado da minha casa, quando de uma enxurrada, a tubulação sofreu danos imediatamente, a secretaria fez a recuperação, e agora então, entendo eu que já é possível colocar de volta as lajotas, para que o leito da estrada volte à normalidade. Fiz também uma indicação a pedido do senhor Valdemar Vizinheski, que ao conversar com este vereador se mostrou muito decepcionado, porque creio que a maioria dos vereadores desta casa conhecem essa estrada, sabem aonde o seu Valdemar reside. De fato, é uma estrada que nos traz muita dificuldade pelo acentuado, ou seja, ela é bastante íngreme, mas isso independe do que ele venha questionar. A prefeitura sempre fez a manutenção da estrada, sempre construiu os bueiros, sempre que necessário, e nós sabemos que ao longo do tempo alguns acabam quebrando, outros entopem. E ele solicitou ao intendente que reconstruísse alguns e construísse novos aonde necessários, e para surpresa dele, ele foi informado pelo intendente que a prefeitura faria a construção dos bueiros desde que ele comprassem os tubos. E ele entende que, como contribuinte, como produtor rural, como agricultor e como cidadão neotrentino, não é de sua responsabilidade comprar a tubulação, coisa que eu dou total apoio e razão a ele, pois a estrada é pública. Comentamos, eu e ele, e eu disse: Valdemar, não tem nenhuma porteira na tua estrada, eu a conheço muito bem. Então espero que o Poder Executivo repense esta situação, pois não adianta nós enchermos as páginas dos jornais falando da nossa agricultura, falando do nosso agricultor, e de repente menosprezá-lo nas coisas pequenas que seriam a construção de bueiros. Então espero que de fato eles deem a devida atenção a isto. Bem, senhor presidente, tem um assunto também, nada referente à indicação. Eu tenho lido os jornais, o Trentino, que se lê semanalmente, e o Correio Catarinense, e me chamou a atenção, se posso chamar de uma coluna no Correio Catarinense, do jornalista Moacir Muniz. Vez ou outra, este vereador dá umas este jornalista, aliás, ele tem cutucado a Câmara de Vereadores de Nova Trento. Respeito a opinião dele, ele tem a liberdade de falar, de escrever, mas ele deveria se informar antes de escrever. Tanto que ontem fiz uma comunicação através do e-mail, solicitando a ele, então, que se ele quiser falar dos vereadores ou falar de assuntos desta casa, ele que nos procure, ou então que procure este vereador e faça uma entrevista, para que ele possa estar informado do que ele vai publicar. Me refiro à notícia em que ele deu, em que nos cutucou, dizendo que, quando do projeto do Executivo sobre a construção das canchas, esta casa rejeitou. E agora que o mesmo governador que faz parte do PMDB, ou seja, o governador de estado, do qual o PMDB faz parte, deu o dinheiro para a construção das canchas, nós, vereadores do PMDB, entramos mudos e saímos calados. Então eu gostaria
que o jornalista Moacir Muniz viesse até esta casa e venha nos entrevistar, que ele nos faça as perguntas para saber de que forma o projeto chegou aqui, da construção das canchas, e por qual motivo ele foi rejeitado, que ele haverá de entender que nós não éramos contra a construção das canchas, mas sim contra utilizar recursos próprios da prefeitura para construí-los. Então eu espero que ele tenha lido o meu e-mail e que ele tenha a dignidade de vir até esta casa ou nos procurar nos nossos locais de trabalho e venha nos entrevistar para que ele então, depois de bem informado, escreva a verdade no jornal. Porque aquela história de dizer que verdade, cada um tem a sua, não é verdadeiro. O bom jornalista, ele se informa. Ele vai na fonte da notícia para depois publicar. Essa história de jornalista dar sua opinião e agredir aos outros, sem mais, sem menos, este não é jornalista. Eu espero que, de fato, ele venha nos procurar e que nos dê o espaço necessário para que a verdade venha à tona. Quero falar também de um assunto publicado no Trentino da última semana, em que lá está escrito que o transporte de 3 estudantes gera polêmica. Quero dizer aos que leram o jornal, aos que estão me ouvindo, e também mandei uma correspondência eletrônica para o jornal O Trentino ontem, do qual eu tenho total respeito e admiração pelos 2 jornalistas. Disse lá e digo aqui, tenho certeza que eles escreveram apenas o que alguém do Poder Executivo informou, portanto, eu não condeno os jornalistas, nem o jornal, porque, assim como eu os conheço na sua seriedade e honestidade, eu tenho certeza absoluta que eles também conhecem a este vereador e as nossas famílias nos conhecemos muito bem e soubemos que nenhum nem o outro tem interesse em enganar ou mentir para ninguém. Por isso disse no e-mail que gostaria de ter um espaço para então, já que é preciso esclarecer a história do transporte escolar dos 3 estudantes, que eles me concedam o direito de uma entrevista, que então eu falarei a verdade, nada mais do que a verdade, e somente a verdade sobre o caso. E quero dizer também que não é objetivo deste vereador fazer com que o assunto vire polêmica. O objetivo, o desejo deste vereador, do vereador Edson Hugen, do vereador Hélio Vil, era, junto com o Poder Executivo, que esta foi a parceria inicial, encontrarmos uma solução legal para o problema. Tudo começou muito bem e as coisas estavam indo bem no assunto. Quem cometeu o grave erro foi o Poder Executivo, quando este vereador fez um simples pedido de informação para que eles informassem a este vereador, pois os pais dos alunos o procuraram para saber como andavam as coisas do Ministério Público, se tinha alguma informação sobre isto. Então, o que eu esperava do Poder Executivo era que me dissessem: olha, vereador, nós estivemos lá e ninguém nos atendeu, ou nós estivemos lá e o promotor público ou a promotora sequer avaliaram o caso. Bem, uma resposta normal, natural, pois nós sabemos que a justiça está entulhada de processos e ou de representações. Mas eu já li nesta casa por 2 vezes a resposta, e a resposta foi grosseira, mal educada, e nada a ver com o pedido de informação. Os que me ouvem, os que me assistem aqui, já ouviram a resposta. Eles só faltaram me chamar de bandido na resposta. Por isso, criaram uma polêmica. Eu quero dizer, então, a essas pessoas que o meu interesse é apenas, como eu tenho certeza que é do vereador Edson e do vereador Hélio, encontrarmos uma solução para que os pais daqueles jovens parem de desembolsar mensalmente o dinheiro do transporte escolar. E
digo ao Poder Executivo que se ele tivesse a mesma preocupação que nós temos, e ele tem muito mais poder do que nós, já deveria ter ido ao Ministério Público e solicitar agilidade, então, na análise do problema. E não em se preocupar em chamar este vereador de mentiroso e o próprio advogado da Câmara, do qual eu solicitei a ele agora há pouco, que ele tem que escrever para o jornal O Trentino, questionando, porque anexo à notícia da polêmica está escrito lá que o promotor público contesta a afirmação deste vereador. Ou seja, o promotor público diz que o advogado da Câmara não esteve nenhuma vez naquela casa procurando informações. E o nosso advogado afirma que esteve por 3 vezes e que, por sinal, na 3ª vez, o nobre presidente desta casa esteve presente. Foi ou não foi, senhor presidente? Foi, realmente. O senhor esteve presente. Então, vejam que não me interessa este jogo de impura a impura. O que me interessa é buscar uma solução para os estudantes. Se o promotor diz que o nosso advogado não esteve lá, e o nosso advogado afirma que lá esteve e o presidente dessa casa é testemunha, 1 minuto, não. o que mais temos que provar para estas pessoas? Que nós fomos apenas saber informações. E que as 3 vezes que este advogado esteve lá, aqueles a quem o atenderam, informaram a ele que lá não havia nenhuma documentação referente ao caso. No entanto, a prefeitura tem documentos em mãos que comprovam que entregou a documentação. Então, ótimo. Então, a prefeitura deveria se preocupar em ir até lá e dizer: mas, senhor promotor, nós temos o documento que comprova que entregamos. E dizer a eles: vocês poderiam, então, dar um pouco de atenção e agilizar esta solução? Por que esperar tanto tempo para dar uma resposta, seja ela negativa ou positiva? Que ninguém de nós exigiu que a promotoria dissesse que o município de Major ou de Nova Trento seria obrigado. Nós apenas queremos que a justiça nos diga se os jovens têm ou não direito. E se tem, qual é a prefeitura que tem a responsabilidade de arcar com o transporte? Nós não queremos criar polêmica, nós queremos resolver problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Bom, não havendo mais vereador inscrito, então passamos para a ordem do dia. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada, então, por unanimidade. Em seguida, as indicações do nobre vereador Genésio Luiz Piazza. Em votação, as indicações. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas, então, por unanimidade. Temos 2 pedidos de informação do nobre vereador Leonir. Em votação, os pedidos de informações do nobre vereador. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovados por unanimidade. Em seguida, nós temos o projeto que institui o programa de transporte do calcário no âmbito do município de Nova Trento. Em discussão o projeto. Alguém quer fazer algum comentário? Nobre vereador Genésio. Senhor presidente, é bom que o nosso Poder Executivo tenha despertado um pouco, porque pena que é muito pouco, mas já despertou, de que é preciso dar mais atenção ao agricultor. Essa iniciativa já nos dá a esperança que, de fato, talvez daqui a pouco isso melhore. Mas certamente que até eu penso que o ideal era de que o Poder Executivo fizesse o transporte gratuito para esses agricultores tão sofridos e muitas vezes tão esquecidos pelo poder público. Mas a iniciativa merece elogios e eu sou a favor do projeto e espero que, de fato, isto venha a ocorrer rapidamente. Muito obrigado, senhor presidente. Então, tá. Mais alguém quer fazer uso da palavra? A gente vê aqui, já demonstra algum interesse, né, nobre vereador,
Pena que é a metade, devia de ser tudo, mas colocamos então em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovado então o projeto por unanimidade. Terminada então a ordem do dia, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de suas considerações finais. Nobre vereador Jason. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, senhoras e senhores. Fui comunicado agora pelo Fabiano que a primeira fala não saiu. Se eu quiser, vou repetir alguma coisa do que eu falei da primeira fala, senhor presidente, em virtude da transmissão da Rádio Clube. Senhor presidente, em primeiro quero dizer que o vereador Edson Hugen foi muito feliz em conversar com o executivo sobre o projeto que a gente acabou de aprovar aí, do calcário para os agricultores da nossa cidade. O vereador está de parabéns, foi uma ideia dele, conversou com o chefe do executivo, o chefe do executivo atendeu prontamente, mandou o projeto para nós, e nós também aqui aprovamos o projeto, então, que foi uma ideia, que foi uma colocação, uma solicitação do vereador Edson Hugen. Parabéns, vereador. Na primeira fala, senhor presidente, então eu estava falando e eu até deixei de colocar, que foi comentado aqui sobre a vinda do nosso governador para a nossa cidade, e na quinta-feira, por motivos de segurança, ele não decolou lá de Florianópolis, mas eu gostaria, inclusive, que o governador tivesse vindo de carro, ter passado pela nossa SC 410, porque o que importa agora para a nossa região, para a nossa cidade, é a assinatura daquela ordem de serviço, que ele viria para Nova Trento. Um dos motivos seria a assinatura da ordem de serviço para conserto aqui da nossa SC 410. Então, o que mais importa para nós hoje de Nova Trento é ver se essa ordem de serviço foi assinada para recuperar essa via. E como eu falei na primeira fala, senhor presidente, uma das primeiras indicações e preocupações minha seria transformar, então, a Rua dos Imigrantes e a Rua Santo Inácio em mão única, uma vindo e outra indo, né, para beneficiar, então, a população, que eu acho que é de importância, tendo em vista que tem horas aí que fica trechos dessas, principalmente da Santo Inácio, ela fica aí meio comprometida com o estacionamento dos dois lados, com muito trânsito, em certas horas aqui que acontece isso. Senhor presidente, mais um projetinho aí que a gente fez também, que troca o nome de uma rua aí, que foi solicitada pelos moradores, não sei se eu não escutei, senhor presidente, mas deve ter sido lido hoje. Foi lido hoje, obrigado. Foi. E eu conto aí com o apoio dos nobres vereadores aí para mais aprovação desse projeto. Outra coisa, senhor presidente, eu queria falar que saiu uma matéria, dia 28/3, uma matéria muito interessante, no Jornal Trentino, sobre a brinquedoteca que existe no Padre Rossi, no Centro de Educação Infantil Padre Rossi. Foi uma matéria de 2 páginas, é um centro de educação infantil administrado pela Secretaria de Educação, e agora, dia 4, na edição do dia 4/4, saiu 3 mensagens, 3 opiniões de senhoras aqui da nossa cidade, apoiando o projeto e dando todo o aval e dizendo que esse projeto é muito importante para a educação infantil aqui de Nova Trento. É um projeto que está nesse centro de educação infantil. E por que não, né, agora conversar com o secretário para ser estendido para os outros centros infantis, creches, na verdade, aqui da cidade. Vamos conversar com ele para ver se essa brinquedoteca possa se estender em outras redes também. Mais uma coisa, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria da gente estar acompanhando aí o futebol de campo que acontece todos os domingos, aqui no Maitá, sendo sucesso, a presença maciça da comunidade que gosta de esporte. Eu gostaria também de ver a presença de alguns vereadores
que fossem lá, apoiassem o esporte, que é muito importante para a nossa cidade, que o esporte ele tira um pouco aí sempre a saúde, né? Então o esporte sendo praticado, ele tira o jovem da droga, ele dá mais saúde para o povo aqui de Nova Trento. Então nós temos 8 equipes que estão participando, 2 equipes lá do Indaiá, o HMA, o Indaiá, Ponta Fina representando o bairro do próprio nome, o Azulão que representa o Bezanello, Primavera do Intarréis, o Víglo também o próprio nome, Claraíba e Mato Queimado. Então são equipes que estão disputando aí o campeonato, um bom campeonato que está sendo realizado aqui na Sociedade Recreativa Humaitá. E também, senhor presidente, nós devemos devemos prestigiar também o campeonato municipal de bote, que deve começar amanhã, dia 8, né, nos bares do Pinho, Beira Rio, no bar do Dutra, lá no Espaiado, no bar do Pedro Mels, lá no Claraíba, e no bar do Nelson e bar do Édio, lá no bairro do Indaiá. Então, são movimentações esportivas que estão acontecendo na nossa cidade. Muito boa noite, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentinos que nos ouvem pela Rádio Clube, continuando os trabalhos, eu queria dizer, senhor vereador Edo, que eu acho que não entendi bem, o senhor não falou o nome do jornal, né? Que o Moacir Muniz escreveu isso, ou falou. Porque tem gente que pensa que é num outro jornal. É Correio Catarinense. E eu quero dizer aqui, senhor presidente, senhores vereadores e público presente, e neotrentinos, que sempre recebem esse jornal, que eu fui eleito já 3 vezes. E desde a primeira eleição minha, esse jornalista me persegue. Eu tive que dar um basta nele, e hoje ele só chuta pela tabela. Eu gostaria de dizer a este jornalista, que talvez depois ele vai escutar a fita, que ele vá se candidatar a vereador se ele tem tanto que falar dos vereadores. Ele falou tanto da sessão da Câmara, daqui de Nova Trento, na gestão passada, e ele não se olha a dele de São João Batista, porque lá ele recebe para fazer as matérias. Isso é o recado que eu mando para ele também, senhor vereador. E eu vou ler o que ele escreveu. O senhor não leu, mas eu vou ler, para o povo saber quem não leu o jornal. Agora sai. O prefeito Jean Francesco Voltolini, Pepe, anunciou que vai fazer a tão cobiçadas canchas de bocha municipais de Nova Trento. Como noticiado recentemente em todas as páginas dos jornais. O mais interessante é que o dinheiro vem do governo do estado, está meio escuro aqui para ler, senhor presidente. E o governador, apoiado pela bancada oposicionista de Nova Trento, que se posicionou contra as canchas de bote. Certos não deverão nem encaminhar a este projeto. O que diz aqui ainda? Ficaram mudos e calados, não disseram nada e entraram e saíram caladinhos da sessão. Eu queria dizer a esse jornalista que ele tinha que vir aqui uma vez aqui na sessão para me ouvir. Eu queria, se ele fosse macho, para ele vir aqui me ouvir aqui, para ver o que eu ia dizer para ele. Para ele vir assistir a sessão uma vez. Que ele está demais. Ele está 4 anos me cutucando. Agora ele não quer mais dizer o nome. Agora ele disse de todo mundo. Porque eu mandei uma resposta para ele. Eu mandei. Então eu quero que ele se candidate a vereador em São João e ele que vá na tribuna e faça um bom trabalho para São João Batista. Eu escutei aqui, senhor
presidente, a resposta do pedido de informação que o senhor fez sobre a construção da unidade sanitária na rodoviária. Eu falei semana passada e torno a dizer que eu sou contra a construção. Eles podem botar o que eles querem aí. A comunidade aqui da região é contra. Vocês podem fazer uma pesquisa hoje. E nós vamos mais longe. Nós vamos buscar a lei que, quando foi doado esse terreno para a rodoviária, ele foi doado para a rodoviária e não para mais nada. Nós já temos fontes seguras que não dá para construir aí. Mas nós vamos deixar por enquanto assim. Eles insistem em fazer ali, nós vamos deixar eles fazer aí. Só que não é o lugar apropriado para fazer uma unidade sanitária na rodoviária. Também, eles falam que nós fomos contra as canchas de bote. E eu digo a vocês, como disse o vereador Edo, nós fomos contra o dinheiro que saía da secretaria para fazer cancha de bote. Mas eu não tenho medo também de dizer que eles vão gastar um terreno nobre da cidade para fazer uma cancha de bote. Aonde poderia ser feito um pavilhão para a festa do vinho, e aí eles dizem que a cancha de bote faz parte da festa do vinho. Eles vão dançar dentro da cancha de bote. Eles vão dançar dentro da cancha de bote. Igual a Casa da Cultura, quando eles disseram que não era local apropriado para fazer na praça. Eu falei uma vez, vamos fazer no Molha. Vamos fazer no Molha a Casa da Cultura. Hoje, eles querem pegar o melhor terreno do centro da cidade da prefeitura para fazer uma cancha de bote. Ou estou errado? E sem dizer, eu não estava na reunião, que o prefeito afirmou de novo que vai fazer o quiosque na praça. Na reunião do Salto, eu não estava presente, mas ele disse, não, vou fazer, para mim não é quiosque, é boteco, como eu já falei aqui. Então, tudo isso é um resumo. Mas também eu queria dizer que dinheiro, diz que vem dinheiro para tudo quanto é lado. E também, na rua Felipe Schmidt, vários telefonemas lá em casa. Não sei por que se liga lá em casa. Foram tampar os buracos da rua Felipe Schmidt, botaram macadame. Eu fui ver. E o motoqueiro caiu. As pedras que sobraram do buraco, em cima do asfalto, que ainda resta, que é pouco, que é uma panela só. Aí tamparam e as pedras espalhadas pelo resto do asfalto e o motoqueiro caiu. Ele queria saber, sexta-feira à noite, o telefonema, o telefone da Secretaria de Obras. Mas, querido, você não vai achar ninguém agora lá. Então, eu disse, não, pode deixar que segunda-feira você vai escutar o maestro falar novamente na rua Felipe Schmidt, que é uma vergonha. Nós temos no centro da cidade, uma rua que os buracos do asfalto estão sendo tampados com macadame, com pedra. Isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo. Ainda dizem que está bom. Nós temos que engolir, mas o povo não engole. O povo não engole. Eu garanto para vocês que o povo está vendo o que está acontecendo. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que ir atrás mais dinheiro para fazer mais dinheiro. Porque anunciar aí dinheiro que eu não sei o que, eles vão fazer o tapete vermelho, porque preto já passou.
Agora, em São João Batista e Tijuca, dá para ver alguma coisinha. Quando se chega em São João e Tijuca, parece que é uma trovoada. Lá dá para ver alguma coisa. Está sempre preto lá, trovoada. Dá para ver assim uma coisa assim que. E aqui só se vê coisa vermelha, macadame, barro no meio dos buracos, e capim verde no meio da estrada, e na beirada mata-pasto, chamarita e braquiária. Não é de rir, não, é de chorar. Senhor presidente, as nossas indicações não são cumpridas, não são levadas a sério, e o povo paga. Mas mais uma coisinha, já que falamos em jornais, eu não poderia também deixar de dar uma espetadinha, que eles gostam de mim, o Trentino, que deixou publicar, deixou não, ele colocou o nome sobre o nosso nobre vereador Juscelino. Acho que quem tem amigo assim, Juscelino, não precisa ter inimigo. E ainda concordo e tenho certeza que é parceiro de política seu. Foi da coligação, e o que ele falou de você e da vereadora Elza, eu faço as minhas considerações que eu teria vergonha de escrever no jornal. Tanta coisa para escrever, tanta coisa para dizer, e vai criticar uma pessoa que vai visitar outra. É sinal que as coisas não andam bem, né, senhor Juscelino? Um minuto na Mas quero dizer ao vereador que isso não abale o senhor, porque olha aqui, 3 mandatos desse vereador, quantas vezes que eles queriam que eu tivesse morrido já? Quantas vezes que já rezaram para eu morrer? Mas é forte e vai incomodar muito ainda. E vai defender muito esse município ainda. Digo para o senhor Juscelino, vereador, nem faça caso disso. E torno a dizer, separa o joio do trigo, que senão vem mais bomba. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Clube, em especial aos neotrentinos, muito boa noite. Obrigado, nobre vereador. Eu convido então o nobre vereador Edson para fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Clube, uma boa noite a todos. Falando da ponte de São Valentim, eu fiz uma indicação também daquela ponte. Cobrei de novo do secretário de obra, semana passada. Passei com ele sendo a ponte, senhor presidente. Eu acho também que tem que arrumar aquela ponte, porque já passou do tempo de arrumar. Então, espero que ele arrume logo aquela ponte. Eu quero também falar do projeto do calcário. Quero agradecer aos vereadores por ter aprovado o projeto. Agradecer ao presidente que colocou em votação. Foi um pedido meu, fiz para o executivo. Um produtor me procurou. Ele ganha o calcário, só que o frete era muito caro para ele levar lá para cima. Ele me falou que, em média, um frete no Agouti era de 600 a 800 reais. Depende do local, Trambudo, Agouti. E a prefeitura agora vai cobrar 300 reais, lá no Agouti. Pitanga, 250 reais. Claraíba, São Valentim, 200 reais. Mais ou menos isso. Então, eu quero agradecer o executivo por fazer esse projeto. Outra coisa que eu quero falar também, falar da reunião que nós tivemos lá no Salto,
semana passada. Os vereadores falaram aqui, mas esqueceram de falar que nós conseguimos 200 mil reais para aquela rua. Eu, junto com o prefeito, consegui 200 mil reais através do deputado Gelson Merizzi para pavimentar mais um pedaço daquela rua. Então, quero agradecer o deputado por ter arrumado essa emenda para mim. Parece que agora o presidente conseguiu mais 200 mil, né, seu presidente? Graças a Deus. É isso daí, correndo atrás, consegue. Cada vereador conseguir um pouquinho, daqui a pouco nós calçamos até na ponte. Bom, por hoje é só, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Hélio. Quero cumprimentar o presidente, nobres vereadores, todos aqui presentes e ouvintes, uma boa noite. Eu queria fazer um comentário sobre o pedido de informação que eu fiz, já foi recebi, né, de volta, sobre o esporte no interior, o futebol suíço. Aí eu me encontrei com o secretário do esporte essa semana, ele continuou me confirmando o que me disse na resposta, né, que não tem atleta, não dá de fazer campeonato. Aí eu disse para ele, não, então combinemos, né, que eu vou marcar uma reunião entre todos os timezinhos, e então eu quero levar o conhecimento dele que dá de fazer o campeonato, ainda que eu ainda comentei com ele que nós temos mais jovens, na verdade, do que eu tinha na época. Lá no Rio Viado, hoje, nós temos 15 participantes do grupo de jovens, são tudo que ainda podem correr atrás da bola, né? Então, eu quero dizer a vocês, vereadores, que assim que sair a reunião marcada, eu quero que vocês venham junto participar, né, já todos vocês, para fazer isso acontecer de novo para o interior, que ajuda muito as comunidades e dá um incentivo. Porque eles dizem que o interior está terminado. Não está terminado, só está faltando umas pequeninhas coisas que dão um incentivo. O que o nobre vereador Edson fez com o calcário é um incentivo. É bom, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali ajudando, tudo que vai para cima é bom, porque quem vive lá só espera e não quer muito também, né? É só saber que nós estamos interessados e que nós, não só no interior da Agudi, mas Claraíba, todo o município espera que nós estemos olhando por todos para fazer um trabalho, né? A questão dos alunos do Rio Viado, o nobre vereador Edson sabe que eu me encontrei com o secretário da Educação semana passada, por um acaso. Eu disse para ele a solução está na mão dele, simplesmente se ele quisesse, só que eu acho que no início ele não entendeu, né? E se ele quiser, ele vai resolver isso, eu acredito que sim. E também quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao secretário da Educação de um pedido que eu fiz para ajudar um grupo do curso que estão fazendo lá em cima, né, do supletivo, e ele cedeu ainda um caro, né, para levar os professores toda semana, uma vez à noite, para aquele grupo poder fazer o estudo deles. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, nobre vereador. Antes de chamar o nobre vereador Edson, gostaria de dizer ao nobre vereador Edson que foi conseguido os 200 mil. Os vereadores do PMDB, numa reunião com o Peninha, né, não sei se te comentaram, mas os vereadores, todos juntos, pediram e já está confirmado o dinheiro, é só... E depois tem o outro 200 do Titon, né? Vamos ver se vem aquele. Mas já é um grande passo, eu já comentei na rua lá. A gente pensa que o mais breve possível a gente pode chegar lá na ponte, ou vice-versa, né? Então agora eu convido o nobre vereador Genésio para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes da Rádio Clube, vamos dar continuidade aos trabalhos da noite. E se eu citei que no Trentino havia uma notícia que não trazia a verdade, de outro lado tem uma que é bastante verdadeira, que é méritos
de quem informou, ou mesmo do Raul, da Vanessa que escreveram. Volto a reiterar que naquilo que eu disse que não contém a verdade, eu tenho certeza que não é culpa dos jornalistas, e sim de quem informou. É com muita alegria que eu posso ler aqui. Emendas de Peninha destinam 323 mil reais para o hospital e posto de saúde de Nova Trento. Então vejam, senhores, que este deputado, assim que percebeu que nós, vereadores do PMDB, se aproximamos, buscamos se aproximar dele, pois é sabido por todos nesse município que o PMDB, por motivos diversos, em outras eleições, nunca deu apoio a este homem, mesmo sendo filho de Nova Trento. Eu dizia que era meu propósito, quando eleito, que eu precisava de um deputado que me ouvisse e que fosse de minha confiança. E creio que eu conquistei a confiança do deputado e ele conquistou a minha. Na primeira conversa, posso dizer aos senhores, ocorrida no ano passado, ele se mostrou preocupado em trazer recursos para Nova Trento, justamente porque o comandante do executivo não é do PMDB. Aí disse a ele que o nosso pensamento aqui é diferente, pelo menos deste vereador, e tenho certeza que dos nobres colegas do PMDB, que nós gostaríamos que ele ajudasse Nova Trento. E ele então disse, tudo bem, então se vocês concordam, eu volto a ajudar Nova Trento, porque normalmente, diz ele, quando o prefeito é de oposição e não dá apoio a gente procura ajudar aqueles que nos ajudam. Ou seja, na política é mais ou menos assim, é dando que se recebe. Mas então ele nos ouviu e disse, então nós vamos mudar o rumo. E felizmente ele já nos avisou naquele dia que este dinheiro estaria garantido, como assumiu o compromisso de mandar um ônibus para uso exclusivo dos atletas ou estudantes em alguma situação, ou grupos de teatro em Nova Trento. Também já foi confirmado por ele para este vereador que isto virá. Também me confirmou uma emenda parlamentar no valor de 350 mil, que, a pedido deste vereador, junto com os colegas do PMDB, seria destinado para a pavimentação de um trecho da Rua Independência. Então, vejam, senhores, que hoje nós temos um deputado que quer ajudar. E que ajuda Nova Trento, porque nós, vereadores do PMDB, queremos que ele nos ajude. Porque, infelizmente, muitas vezes, o Poder Executivo ou se ouve na rua de que nós, vereadores, estamos aqui para atrapalhar. Não é verdade. Nós queremos ver o progresso deste município e queremos ajudar na medida do possível e não mediremos esforços para que isso aconteça. Mas quero dizer também aos que me ouvem, e especialmente aos moradores da Rua Alferes, no final dela, próximo do Baixo Salto, que na terça-feira passada, dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, os vereadores do PMDB, Edo, Bito, Valfrides, Popular Fide e Maestre, e, por um equívoco, o meu amigo Hélio Vil se perdeu no caminho e não pôde estar presente. Eu, quando cheguei na casa, tida como casa do Peninha em Nova Trento, os nobres colegas já estavam presentes e já haviam até tomado uma cervejinha, pois havia as latas sobre a mesa, e em função eu me atrasei em função de esperar pelo Hélio, que houve um desencontro e acabando eu fui sozinho. Bem, ao ouvir as conversas, entrei na roda de conversa e conversa vai, conversa vem, e alguém falou desta reunião na estrada, na localidade de Baixo Salto, e eu disse ao Peninha, ao deputado, pois é, deputado, eu sei que para este ano, na questão das emendas parlamentares, no governo federal, o tempo já se esgotou. Mas digo, para o ano que vem, nós precisamos muito do senhor para ajudarmos a resolver o problema do povo que mora nesta região, ou seja, na Rua Alferes, que dá acesso ao Baixo Salto. Todos nós, vereadores, o presidente e os colegas presentes, pois é, nós queremos muito que o senhor nos ajude.
E aí, num estalar de dedos, diz o deputado, bem, diz ele, na esfera federal o tempo se esgotou, mas, diz ele, pela minha amizade, pela minha proximidade com o vice-governador, doutor Eduardo Pinho Moreira, eu vou tentar alguma coisa, e diz ele até, não só vou tentar, como vou ligar na frente de vocês agora, e vou colocar o meu celular em viva voz para que vocês ouçam a minha conversa com o vice-governador. E de fato ele o fez, o vice-governador o atendeu imediatamente, atendeu ao telefonema, e o deputado então expôs que estava reunido em Nova Trento com os vereadores do PMDB, e que havia ali uma solicitação de ajuda, de uma emenda, ou de uma verba do governo do estado para que pudéssemos ajudar na solução da pavimentação da tal rua. Digo aos senhores que o vice-governador disse estas palavras: bem, senhor deputado, o pedido vindo do senhor não há como dizer não. Então diga aos teus amigos que ali estão, que neste momento eu dou a garantia de 90% do recurso de 200 mil. E já diga ao presidente da Câmara que passe amanhã de manhã no gabinete do prefeito, que elabore um ofício e que eu entregue ao governador ou ao senhor no Vígulo, pois havia a previsão do governador estar em Nova Trento naquele dia. Que amanhã às 11 horas da manhã o senhor deputado me liga para eu confirmar os 100%. Senhor presidente, creio que houve a ligação. No gabinete? No gabinete do prefeito. Então vejam, senhores, que este deputado, de fato, quer ajudar o povo de Nova Trento, como nós queremos ajudar, independente de siglas partidárias. Bem, méritos dos vereadores do PMDB, isso comprova a comunidade que nós estamos empenhados na busca da solução dos problemas. Mas, quero dizer aos senhores que, ao ler o jornal O Trentino na sexta-feira, isto me deixou um pouco triste, como o senhor presidente sabe disto, e ele concorda comigo, que quem fotografou o presidente da Câmara, com o prefeito e com o deputado, e informou ao jornal que colocou o que está na matéria, faltou com a verdade. Pois os recursos foram conquistados através de uma reunião de nós, vereadores do PMDB, com o deputado. Quero dizer aos senhores que nesta verba, Deus queira que venha, eu não sou de afirmar, quero que venha, quero muito mais, mas quero dizer que aqui não tem mérito nenhum do prefeito. O prefeito apenas teve a obrigação de elaborar um ofício. Não tenho nada contra o prefeito, mas vamos falar a verdade neste jornal. E lógico que o jornal não foi informado da reunião que aconteceu na terça-feira de noite. Não é, vereador Fide? É verdadeiro. Então eu gostaria que o Poder Executivo, quando passasse informações ao jornal, que ele a passasse com fundamento, para não confundir a sociedade. Pois o próprio presidente concordou comigo concordou com a fotografia, mas que deveriam ter escrito o que de fato aconteceu. Então quero aqui reiterar aos que me ouvem, aos que leram o jornal, principalmente ao povo do Baixo Salto, na região da Rua Alferes, que, vindos os recursos no valor de 200 mil, eles são fruto da preocupação dos vereadores do PMDB e são fruto do amor deste deputado Peninha por Nova Trento. E o senhor presidente é testemunha que, então disse a ele: senhor deputado, desta vez o senhor vai nos ajudar com estes 200 mil, mas tenho que dizer ao senhor que no ano que vem, se Deus quiser, o senhor estando de volta em Brasília, e haverá de estar, nós temos muitos e muitos outros pedidos a fazer ao senhor. Quero deixar registrado nessa casa que o que eu solicitei a ele, no ano que vem, que ele se empenhasse na busca de recursos para que o governo do Estado, com recursos do Estado e do governo federal, nós pudéssemos ver este município ter
fazer a extensão asfáltica de onde ela termina hoje, da Rua Madre Paulina, subindo vírgula acima, chamado Alto Alferes. Expliquei a ele da grande necessidade, por termos uma importante indústria de vinhos e sucos de uva naquela região. E ele me disse: vereador, eu conheço um pouco dessa indústria e sua história. Então ele se comprometeu com este vereador, ao ano que vem, buscar recursos através de emendas ou junto aos ministérios competentes, para que, se Deus quiser, nós chegássemos daqui a uns 2 ou 3 anos e pudéssemos ver a Rua Madre Paulina com asfalto até acima da indústria de vinhos Voluís. E me disse o presidente que, em conversa com ele no vínculo na quarta-feira, também foi cogitado a ele, e ele se mostrou muito interessado em levar ao conhecimento do governo estadual e federal da necessidade de o asfalto da rua Nicolodi ser estendido até a SC 410, porque seria de fato uma via muito boa para podermos desafogar a Rua Madre Paulina, que hoje já não comporta o movimento de tantos veículos. Então podemos nos contar felizes por termos um deputado que de fato se empenha na busca de recursos para que o nosso município possa dar melhor qualidade de vida aos seus habitantes, partindo de recursos para a saúde e recursos para a pavimentação. Então, quero deixar bem claro que a nossa luta junto ao governo estadual e federal, junto a este deputado, e se Deus quiser, no ano que vem, deveremos ter um outro deputado estadual, a qual eu tenho uma certa afinidade, que também vou reivindicar recursos. E isto tudo vem comprovar aquilo que eu sempre disse, que o meu interesse em estar nesta casa, em representar a sociedade, é trabalhar para o bem do povo de Nova Trento, independente de quem está no comando do município. E podem crer quem me ouve, que esta luta será incansável na busca de recursos, porque foi para trabalhar em benefício da sociedade que eu tanto lutei para chegar aqui. E não vou descansar até o último dia deste mandato. E os deputados, Peninha, e aquele a quem eu devo apoiar, que se Deus quiser será eleito, eles certamente estarão em contato com este vereador muitas e muitas vezes, porque eu disse ao deputado: não vou te dar sossego, porque eu preciso ver este município melhorar. Nós precisamos trazer recursos para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, porque foi para isto que eu estou aqui, e eu entendo que o poder público foi constituído para estar a serviço da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado, senhores vereadores. Eu só queria registrar hoje, senhores vereadores, que nós tínhamos um aniversário do nobre vereador Farinha. Ele até prometeu uma carne, mas por justa causa eu não achei, mas ele infelizmente ficou doente e não pôde fazer isso para nós hoje. Então, hoje quem quiser uma carninha vai ter que ir para casa, né? Jantar, se tinha que ter. Mas fica o registro, então, do nobre vereador, que estava de aniversário ontem, tá? Sendo assim, então, eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião em dia e horário regimental. Muito obrigado e boa noite a todos.